Olá, meu nome é Nauana. Eu vou estar falando um pouquinho sobre a história de vida de Hildegard Peplau. Hildegard Elisabeth Peplau, ela nasceu em 1º de setembro do ano de 1909, na Pensilvânia. Ela foi a segunda de 6 filhos do casal Gustave e Ottilie Peplau. Na sua infância, ela presenciou a pandemia da gripe espanhola, que aconteceu no ano de 1918. E isso, de certa forma, foi um fato que a influenciou nos seus estudos. Porque acontece? Ela queria entender, ela queria compreender melhor como que as famílias lidavam com a enfermidade e com a morte dos seus parentes. E nisso ela deu início a seus estudos de enfermagem no ano de 1931. Em um programa de enfermagem em Potsdam, na Pensilvânia. A educação de Hildegard Peplau foi basicamente baseada na psicologia, na enfermagem e na psiquiatria. Ela também se tornou diretora executiva na Associação Americana das Enfermeiras, aonde um ano após ela assumiu a presidência. Hildegard realizou inúmeras atividades relacionadas à enfermagem psiquiátrica. E, enquanto isso, ela conduzia pesquisas e fazia ensinos teóricos. Hildegard ela foi a primeira teorista da enfermagem publicada após Florence, que foi quem criou a teoria da enfermagem de médio alcance das relações interpessoais. E isso ajudou muito, revolucionou muito o trabalho acadêmico das enfermeiras. Hildegard também, ela escreveu um livro no ano de 1948. Só que acontece, ela conseguiu publicar esse livro 4 anos depois. Por quê? Naquela época, além de ser mulher e ser enfermeira, era inaceitável, era inadmissível que ela publicasse um livro sem que o coautor fosse um médico. Hildegard, ela não se casou, porém ela teve um breve romance com um doutor que ela conheceu no exército, um médico psiquiatra chamado Stephen Gordon, no qual eles tiveram uma filha chamada Letitia. Ela nasceu no ano de 1945. Hildegard ela morreu aos 89 anos. Em 17 de março de 99, ela morreu dormindo na sua casa na Califórnia. E no ano de 1994, ela foi adicionada ao Hall da Fama da Academia Americana da Enfermagem. Hildegard ela foi considerada a mãe da enfermagem psiquiátrica. Ela foi aluna, ela foi professora e ela foi médica. Olá pessoal, eu sou a Severina. Nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria de Hildegard Peplau, onde ela foi considerada como a enfermeira do século e também como a mãe da enfermagem psiquiátrica, devido aí à sua contribuição teórica deixada aí na medicina. As características gerais da teoria. Bom, de acordo com Peplau, a enfermagem ela é uma arte terapêutica por ser curativa e por proporcionar aí auxiliar o indivíduo enfermo no atendimento e à saúde. Bom, sendo assim, o paciente e o enfermeiro, eles possuem uma meta em comum, um respeito recíproco entre o enfermeiro e o paciente. E o enfermeiro e o paciente, eles aprendem e crescem junto como indivíduos. Cada indivíduo ele pode ser visto como uma estrutura biológica, sociológica, psicológica e também como espiritual. Ou seja, é uma estrutura única que não irá reagir da mesma forma que o outro indivíduo. Sendo assim, o enfermeiro e o paciente, eles passam a trabalhar junto, tornando-se mais capacitados e fortalecidos e maduros também ao longo de todo o processo. Bom, os conceitos aí principais da teoria. O ser humano
é o organismo que luta à sua própria maneira para reduzir a tensão gerada pelas suas necessidades, enquanto a saúde é a palavra simbólica que traduz uma direção para uma vida criativa, construtiva, produtiva, pessoal e também comunitária. Temos também a sociedade e ambiente, que é o espaço aí limitado na teoria, e também a enfermagem, que é um relacionamento humano entre o paciente e o enfermeiro. Bom, por isso Peplau ela considerava a enfermagem como uma força amadurecida e um instrumento educativo. Peplau ela identifica também 4 fases aí sequenciais no relacionamento interpessoal, que são a orientação, a identificação, a exploração e a resolução. Nessas 4 fases, diferentes papéis são assumidos aí pelo enfermeiro, que são o estranho, o professor, o recursor, o líder, o especialista técnico e também o substituto. A primeira fase, ela é a orientação. É quando aí o enfermeiro e o paciente, eles encontram-se como estranhos. O paciente ou a família, eles apresentam uma necessidade aí percebida, enquanto o enfermeiro ele vai auxiliar esse paciente, ajudar a ele a entender o que está acontecendo. O paciente, a família e o enfermeiro, eles passam a trabalhar junto a fim de esclarecer, reconhecer e definir aí o problema. É a fase afetada pela atitude do paciente e do enfermeiro. Bom, por isso a reação ela é diferente para cada paciente. Ao final dessa fase, o paciente, o vínculo entre o enfermeiro e o paciente tornam-se mais fortalecidos. Temos aí também a identificação, que é nada mais que o paciente ele responde aí de forma seletiva às pessoas que podem aí preencher as suas necessidades. Bom, a resposta do paciente ela pode ser de 3 formas. Ela pode ser de forma dependente, independente e interdependente. Ao final dessa fase, o paciente encontra-se mais fortalecido e também com a sensação de poder enfrentar aí os obstáculos. Temos também a exploração, que é a terceira fase, é onde o paciente ele vai tirar vantagem aí de todos os serviços oferecidos pelo enfermeiro, e o enfermeiro ele vai aí estimular esse paciente a usar aí os pontos fortes para minimizar as suas fragilidades, ou seja, o esclarecimento, a escuta, a aceitação e também o ensino. O enfermeiro ele vai proporcionar um clima emocional aí terapêutico. Ao fim dessa fase, o nível máximo de saúde ela deve ser alcançado. E por fim, nós temos aí a resolução, que é o término do relacionamento terapêutico e a dissolução aí desses laços. Ao fim dessa fase, o paciente e o enfermeiro eles devem tornar-se mais independentes. Bom, vamos falar também um pouquinho da relação entre a teoria de Peplau e o processo de enfermagem. A orientação ela vai se assemelhar-se com a investigação, enquanto a investigação ela está relacionada ao diagnóstico de enfermagem e também ao planejamento, enquanto o sinônimo de exploração é a implementação e a resolução ela vai se assemelhar-se à avaliação. Bom, aplicabilidade é a teoria aplicada com as puerpéria adolescente, ou seja, adolescentes que deu à luz recentemente, e também a grupos terapêuticos destinados aí a dependentes químicos. Bom,
Bom, portanto, a teoria ela está enfocada tanto na parte psicológica e também dentro das pessoas. Bom, eu falei um pouquinho sobre a teoria de Descartes Peplau. Eu espero ter sido convincente e que tenha esclarecido as dúvidas de todos que estão assistindo esse vídeo. Meu muito obrigada e até logo. Olá, bom dia turma, tudo bem? Me chamo Tainá, estou no grupo da Severina e da Nauana e ficamos com a teoria de Descartes Peplau, né? Uma mulher bastante reconhecida pelos seus reconhecimentos, né? Pelas suas virtudes. E além da sua teoria, Descartes Peplau também criou, né, 6 funções da enfermagem. E eu vim aqui hoje falar um pouquinho a respeito dessas 6 funções para vocês. Então, vamos lá, vamos começar. A primeira função, né, é o estranho. Como assim um estranho, né? Porque para o paciente, o enfermeiro, nada mais era que um estranho. Para ele, pois era alguém que não era do seu convívio familiar, não era do seu convívio de dia a dia, né? Não estava ali presente na sua vida cotidiana. Mas só que isso não os impedia de ter uma relação de respeito, né? Podendo auxiliar na cooperação de ambos, né? Lá na frente, tanto enfermeiro e paciente, quanto paciente e enfermeiro. Então, é isso que a primeira função de Descartes nos quer dizer. Então, vamos lá. A segunda função é pessoa de recurso. O que seria essa pessoa de recurso, né? Pois bem, ela é o enfermeiro. Por quê? Porque é o enfermeiro, né? Porque é o enfermeiro que vai prestar recursos ao paciente. Ou seja, o que seriam esses recursos, né? Conhecimento a respeito do seu tratamento, explicações, né? Cuidados e até mesmo possíveis soluções para o problema desse paciente, né? Então, é isso que a segunda função de Descartes nos quer dizer. Então, vamos lá para a terceira função. A terceira função é o professor. Nessa função existem 2 tipos de aprendizagem, né? O instrutivo e o experimental. No aprendizagem do instrutivo, que se baseia no conhecimento através de informações que são obtidas, né, adquiridas de diferentes meios. Ou seja, instrutivo baseia-se no conhecimento através de informações, né, de diferentes meios. E o experimental, por sua vez, ele é baseado em atividades práticas, né, realizadas como parte do plano de assistência oferecido pelo enfermeiro ao seu paciente, né? Então, é isso que a terceira função, o professor, nos quer dizer. Seguindo em frente, vamos para a quarta função, o motorista, né? Essa é uma das funções em que a teoria de cooperação e relacionamento interpessoal, né, entre paciente e enfermeiro é aplicada, pois ambos devem participar ativamente em favor dos objetivos estabelecidos no início do relacionamento, ou seja, no início onde o paciente teve o seu primeiro contato com o enfermeiro e ali foram estabelecidas regras, né? E aquilo que seria feito dali em diante. Então, essa quarta função motorista nos traz relações a respeito do primeiro relacionamento entre enfermeiro e paciente, né? Então, foi isso que a Descartes quis nos mostrar nessa quarta função. A quinta função, por sua vez, é o substituto. Mas como assim o substituto, né? Então, eu vou explicar para vocês o que é esse substituto, né? Na função de Descartes. Para Descartes, esse substituto, na verdade, era um enfermeiro. Por quê? Porque para o paciente, o enfermeiro estava substituindo, né,
alguém ali que era do convívio próximo dele, alguém que tinha uma similaridade, né, com o familiar ou com alguém que ele amava, né? Nesse ponto, o enfermeiro ajuda a criar uma né, diferença entre relação de dependência e independência entre eles. Mas como assim uma relação de dependência e independência? Dependência porque naquele exato momento o paciente era dependente dele, né? Em questão de cuidados e explicações a respeito de tratamento, a respeito da sua patologia, daquilo que estava se passando, né? Então naquele momento o paciente se tornava, né, total dependente do enfermeiro, mas o enfermeiro precisava criar ali uma relação de independência também. Independência em qual sentido? No sentido de que quando ele não estivesse mais ali, quando ele mudasse de plantão ou fosse mudasse de área, o paciente teria que entender essa relação de independência, né? Por quê? Porque para não poder sofrer se um novo enfermeiro viesse, né, a cuidar, a prestar os cuidados a ele. Então, por isso que Hildegard quis, né, nos mostrar nessa função, que o substituto, que é o enfermeiro, que substitui alguém que o paciente ama, mas tem que ter ali uma relação, essa relação de dependência e independência entre eles, para que conflitos futuros não possam ser criados, não é mesmo? Então, vamos lá, para a última função, né, que para Hildegard era considerado a função mais importante. Mas por que a função mais importante, né? Então, vamos lá saber por que essa função era tão importante para Peplau. Era a função mais importante do relacionamento, pois é quando o enfermeiro ajuda a dar respostas, né, e observações de realidade da situação atual ao paciente, ou seja, ajudava, né, a dar as respostas que o paciente precisava, fazer algumas observações da realidade, né, aquilo que poderia ser, aquilo que poderia não ser, e falava também da situação atual que esse paciente se encontrava, o que poderia ser feito, o que não poderia ser feito e tudo mais, né? Com o objetivo, né, de ajudar o paciente a entender o que está acontecendo e poder superar as necessidades, né? Ou seja, aquelas necessidades que ele estava tendo ali no momento, né, que estavam surgindo e que ele não sabia como resolver. Então, esse conselheiro, que no caso seria o enfermeiro, iria aconselhá-lo da melhor maneira de como fazer e resolver essas questões, né? Então, turma, né? Era isso que eu queria mostrar para vocês, né? E de acordo, né, diante de tudo que foi falado a respeito, né, entre minha colega Nauana, minha colega Severina, podemos concluir que essa teoria de Peplau contribui na atuação dos enfermeiros, pois promove uma interação na qual tanto o paciente quanto o profissional são protagonistas e estão em busca de objetivos em comum, né? Porque tanto o paciente quanto o enfermeiro estão buscando o objetivo de que o paciente, né, se restabeleça, se cure e possa, né, voltar para a sua casa. Ou seja, são protagonistas e estão em busca do objetivo em comum, que consiste na recuperação do paciente, na humanização e na qualidade de vida. O modelo Peplau é atualmente parte de estudos de enfermagem em vários institutos ao redor do mundo e continua sendo uma referência para pesquisa e trabalho psicoterapêutico, né? Como eu havia falado inicialmente, a Peplau, ela era uma mulher bastante reconhecida, né? Pelos seus conhecimentos, pelas suas virtudes. Então, ela nos traz, né? Ela deixou esses conhecimentos para que a gente
possa adquiri-los e possa levá-los adiante, né? Então, eu desejo um bom dia a todos e era isso que eu queria passar para vocês, né? Um pouquinho do que eu aprendi a respeito dessas funções de enfermagem, né? Com Peplau, e eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro, né? Para vocês. Então, tenham um bom dia, muito obrigada.